Superman do James Gunn tem cenas de ação insanas, atuações incríveis, momentos que vão te emocionar e o mais importante, mostrar de forma praticamente precisa como os personagens são nos quadrinhos. É uma visão sólida do Homem de Aço. É quase, eu disse quase, um filme perfeito. Hoje a gente vai ver tudo que o Gunn acertou em cheio e também algumas coisinhas que poderiam ter sido melhores. E relaxa, no spoiler. Então, vamos nessa. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. A menos que você tenha vivido numa caverna no último ano, você já sabe a história. Superman entra numa treta no Oriente Médio para impedir uma invasão que mataria um monte de inocentes. E aí o Lex Luthor muda tudo isso e aproveita para ferrar a imagem dele e virar a galera contra o herói. É aquele enredo clássico de histórias em quadrinhos que dá motivo para o Superman sair no tapa com uma engenheira, com o Ultraman e até com um Kaiju em plena metrópolis. Tem muita ação e momentos divertidos também, mas o filme também entra em temas mais sérios como a reação do mundo cada vez que o Superman resolve levantar um dedo. Tem gente que o odeia, tem gente que o vê como intruso que pode destruir tudo e que devia ficar fora dos problemas humanos, mas também tem aqueles que amam o Superman, que são capazes até de dar a própria vida por ele. E isso não torna o filme pesado ou chato, com discurso toda hora, não. Pelo contrário, é super divertido, com todas as marcas registradas do James Gunn. Piadas bem colocadas, figurinos coloridos, cenas de lutas bem coreografadas, planos de sequências estilosos, momentos criativos com os poderes e até um discurso do pai do Clark que, quase me fez chorar. E o melhor, o filme nunca fica com aquele tom estranho, tipo aquele desastre do Esquadrão Suicida de 2016. Uma palavra define esse filme: quadrinesco. Tem o pezinho na ficção científica maluca da era de prata dos quadrinhos, tem buracos negros, tem universos de bolso, prédio virando naves. Gunn quis se afastar totalmente do realismo sombrio do Batman, mas também não viajou tanto a ponto de virar um circo. Tipo, tem uma cena que a Lois Lane escreve um artigo em voz alta enquanto pilota uma nave, beleza? Mas aí você compra a ideia porque o mundo tá bem construído, não é nada parecido com o MCU ou o antigo DC. E nem chega perto da trilogia do Nolan. É algo mais perto do que uma história em quadrinho de linha principal da DC, que pegou isso e virou um filme live action respeitando os limites do formato. E o Superman em si? Porque não adianta ter um filme todo bom, com fotografia maravilhosa, se o Superman não funcionar. O Gunn quis um Superman gentil, sorridente, como o do Christopher Reeve, mas também humano, com dúvidas e sofrimentos, como os da fase do Jeff Loeb ou do Mark Waid. Ele é inocente, idealista, confia demais nas pessoas, mas não é burro. Ele acredita em segundas chances, que as pessoas merecem e podem mudar, mas não é um bobão. Ele sente raiva, ele tem medo, ele briga com a parceira, ele se preocupa com o cachorro, muito legal inclusive, mas também carrega um peso gigante nas costas, porque ele é literalmente o ser mais poderoso do mundo. É uma mistura dos melhores Supermans e o mais importante, em nenhum momento ele age fora do que o Superman é. Corey Sweat mandou bem demais. Ele impõe respeito, mas quando sorri parece o cara mais gente boa do planeta. E eles acertaram muito a diferença entre o Clark e o Superman. Corey Sweat muda a voz, a postura, até o jeito de se mexer, quando tá ou quando não tá com o uniforme. Pena que ele só tem uma cena no Planeta Diário, porque ali dá pra ver como ele muda tudo para parecer um cara comum. Ele até se curva assim para parecer menos fortes, igualzinhos em All Star Superman. Dá para discutir, não briguem comigo, se ele tá no nível do Reeve. Dá para discutir, mas isso a gente vai em outro vídeo. O que eu posso dizer é que Rachel Brosnahan é sem dúvida a melhor Lois Lane do cinema. Será que eu falei o nome dela certo? Eu nunca consigo, velho. Ela é a cara do personagem dos quadrinhos, ela atua muito e assim como o Clark tem dificuldades sociais, ela é uma repórter incrível, mas tão obcecada pelo trabalho que chega a brigar com o Clark por não conseguir a resposta que quer. E às vezes é irritante, mas faz parte do personagem. O mais importante, ela tem um papel real na história. Ela não é só o par romântico, mas sim,
O par romântico funciona, eles têm uma química incrível, até o beijo parece que é de verdade, parece que eles estão aproveitando aquilo ali, mas o Gunn fez a Lois ser muito mais do que a namorada do Superman. Ela não é só a donzela em perigo, ela também é alguém que faz parte da história, que resolve alguma coisa. Ela não é super-heroína daquelas que do nada tem... Não tem nada disso. Mas, até porque seria forçadíssimo, mas ela tem um papel muito bom no enredo. Lois contribui como jornalista num subplot muito bem feito, que é importante pro terceiro ato e que não parece enfiado na goela da gente, como geralmente estão fazendo. O que ajuda é que todo mundo do Planeta Diário está bem escrito. Perry, Jimmy, até a Cat. Agora, o que me surpreendeu foi Krypton. Eu tava pronto para odiar aquele cachorro. Sim. Eu achei que ele ia aparecer a cada 5 minutos só para ser fofo, para fazer o público rir, porque assim, todo mundo ama cachorro. Mas não foi assim. Ele é engraçado, ele é adorável, mas nunca fica chato. Ele é só um cachorro com superpoderes. E mesmo com Clark quase morto, ele quer brincar de buscar bolinha. E o melhor é que ele ajuda de verdade na história, inclusive na batalha final. O Jonathan Kent também foi respeitado. Ele aparece pouco, mas tem uma das melhores cenas do filme. É uma cena que dá vontade de chorar, de aplaudir, de abraçar o pai, de agradecer o Gunn por entender quem é o Jonathan Kent. Já os pais biológicos do Superman, nem tanto. Assim, sem spoilers, mas tem uma reviravolta importante sobre Krypton no segundo e terceiro ato. Assim, a mensagem final sobre o que significa ser o Superman é linda, mas mudaram algo no passado dele que não me desceu. Eu tenho que ser justo se o Gunn ferrou com Jor-El e Lara nesse filme. Felizmente, isso deve ter pouco impacto no futuro do DCU. Provavelmente nem vai ser citado de novo, mas se você é fã raiz e curte muito os pais kryptonianos, vai ficar decepcionado assim como eu fiquei. É uma pena porque o resto do elenco tá redondinho. Sobre os outros heróis, seria fácil se o Gunn transformasse o Guy Gardner, o seu incrível, e a Mulher Gavião num novo Esquadrão Suicida com piada o tempo todo. A gente sabe que o Gunn curte esse anti-herói sarcástico, então o Guy era um prato cheio, mas felizmente eles ficam como coadjuvantes e não viram palhaços. O Guy tem umas falas engraçadas, mas isso tá nos quadrinhos, ele é assim, ele é meio babaca pra caramba. O que importa é que a Justice Gang não rouba a cena nem vira crossover, é uma história do Superman. Tudo gira em torno dele e os outros só aparecem porque o universo é compartilhado. Então, nada além disso. Como nos quadrinhos. Nada além disso, é como é nos quadrinhos. E olha, eu tô quase certo que o Gunn colocou esses personagens porque ele quer muito fazer um filme do Justice Gang. Eu aposto que o roteiro já tá escrito e aposto que no final do Justice Gang ele vai mudar até o nome da equipe igual a Marvel fez com Thunderbolts. Agora, quem roubou a cena de verdade, mais que tudo, e talvez mereça mais crédito que o Corey, foi o Nicholas Hoult como Lex Luthor. Que Lex Luthor maravilhoso. Você tem raiva dele, ele é vilão. O Gunn, ele junta tudo do Lex clássico, namoradas estilosas, capangas idiotas, e aquele jeito de ser tão babaca que dá até vontade de estocar, mas também é maligno. Ele é inteligente, ele é frio, ele é invejoso, ele sabe que é um vilão, ele gosta disso. Tem uma cena no segundo ato que deixa claro que ele não tem limites. Ele mata homem, mulher, criança só pra incriminar o Superman. Diferente do Thanos, que pelo menos se sentia mal às vezes, por isso que eu digo que Thanos não é um anti-herói e nem um vilão, ele é um anti-vilão. O Lex, ele não sente um pingo de culpa. O Lex é um vilão. O Gunn se superou. Esse é o melhor vilão que o Gunn já escreveu. Inclusive tem discurso de vilão aqui, que é um dos melhores da história do gênero. Ele pode ser polêmico, mas o Hoult é o melhor Lex Luthor do cinema. É disparado. Ele é mau de um jeito que você nunca viu. É como o Lex é o vilão principal. O filme não fica entupido de antagonista. Tipo o espetacular Homem-Aranha 2, a gente tem Ultraman, a gente tem a Engenheira, que são só os brutamontes do Lex Luthor. Não tem desenvolvimento, a gente nem conhece o passado deles, porque quem domina a história é Lex é o vilão. Bom, até aqui tudo sólido, mas e os efeitos e as lutas? Afinal é um filme de super-herói.
Bom, o Gunn não vacilou. Se ele não colocar Superman em ação, ia dar o mesmo sono que Superman o Retorno. Mas aqui tem de tudo. A Justice Gang enfrenta um Kaiju em Metrópolis, Superman salvando um bebê num rio esquisito, o Senhor Incrível num plano sequência incrível, todos os construtos do gás estão lindos e até os poderes do Metamorfo foram bem usados. Mas quem brilha é o Superman. As lutas são criativas, o voo, a visão de calor, tudo filmado com ângulos diferentes do usual. E que funcionam, velho. Funciona demais! Funciona! Tô empolgado. O sopro congelante também é bem usado. Eu só senti falta de uma cena com a super audição. Mas pra ser justo, o filme nem pediu esse momento. Então, é chatíssiminha. E o Gunn compensou com cenas incríveis de salvamento e os efeitos quase perfeitos. E isso com as lutas rolando em plena luz do dia. Se tivesse efeito ruim, ia ficar bem na cara. Assim, teve duas cenas que ficaram meio esquisitas. Talvez o chroma key, a colorização esquisita, mas no geral, para os poderes malucos e criaturas em cena, os visuais são excelentes. Tipo o Krypto, que deve ter sido 100% CGI em várias cenas. A não ser que estavam tacando o cachorro numa luta e... que pouco provável, né? Esse é um dos melhores trabalhos do James Gunn. Ele fugiu da fórmula de sempre. Ele entregou um filme muito divertido, estiloso, cheio de valores clássicos do Superman, tirado das HQs e que não parece cópia do Donner nem resposta ao Snyder. É algo novo, é algo fresco e ao mesmo tempo respeitoso. Tipo se alguém pegasse as ideias mais loucas dos quadrinhos dos anos 60 e tratasse com seriedade suficiente para contar uma história moderna. É provavelmente o melhor filme do Superman desde Reeves. Tem o melhor vilão, a melhor Lois Lane e se o Corey Sweet não é o melhor Superman da história, ele tá bem perto disso. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai gostar, porque o filme tem vibe de gibi. Porque ele é colorido, ele não tenta parecer sério ou realista demais e não tem aquele filtro desbotado que a Marvel joga nos filmes. Ele não se envergonha de ser um filme de super-herói. Ele não tenta justificar tudo com pseudociência. E se você curte Superman, se você curte o Superman ou aventuras heróicas em geral, vai se divertir muito. Talvez você ache que a Margot Kidder foi uma Lois Lane melhor que a Brosnahan. E assim, tudo bem. Todo mundo tem o direito de estar errado. Mas é certeza que vai se empolgar vendo Superman sendo o Superman. Espero de verdade que esse filme una a fandom depois de tanto tempo de treta. E assim, eu sou um cara que adora o Superman do Snyder. Sim, eu sei que aquele Superman do Snyder não representa o Superman clássico dos quadrinhos, eu sei. É mais uma tentativa de criar uma nova versão do Superman baseada no Injustice, mas eu gosto. Só que isso não me impede de gostar do Superman do Corey Sweet, do Gunn, que é um Superman perfeito. Eu amo o Superman do Reeve e adoro o Superman do Snyder. E isso não me faz menos fã, sabe? Mas eu sei respeitar cada um e cada qual. Eu sei que o Superman do Reeve e o Superman do Corey West são Supermans clássicos, são Supermans baseados nas histórias dos anos 60. Tudo bem. Então não precisa brigar, você pode gostar dos dois, entendendo o papel de cada um. Bom, mas a gente fica por aqui, muito obrigado e valeu, não esquece de curtir, se inscrever e assistir esses vídeos aqui. E o canal tá aí, esperando por você se inscrever. Valeu!